Olá e bem-vindos de volta a Hollywood. Hoje a gente vai falar sobre a segunda metade da segunda temporada de BoJack Horseman, mas antes de qualquer coisa, muito obrigada por voltarem aqui. Desculpa pelo atraso no dia do podcast, é a segunda semana já que eu atraso. Vou ser sincera, não tô no melhor momento da minha vida, mas faz parte. Se vocês puderem, por favor, interajam com o episódio, deem like, comentem, deem uma avaliação no Spotify. Isso pode ser ouvido no Spotify ou no YouTube, então, por favor, independente de em qual plataforma, interajam aqui comigo para eu saber que vocês estão gostando. Mas então, sem mais delongas, vamos começar com o episódio O Lado Escuro de Hank. Esse episódio é bem preocupante porque ele é muito real. Nele a gente conhece o Hank Hippopotamus, que é uma figura muito importante da televisão americana. Ele é considerado quase parte da família das pessoas porque o programa que ele fazia era tão icônico assim e tão presente na vida de todo mundo. Aí, nesse contexto, o BoJack e a Diane estão fazendo uma tour do livro dela sobre ele, aquele que ela escreveu ao longo da primeira temporada, e eles estão indo divulgar em lugares diferentes, e em uma dessas tours para dar entrevista, ela acaba mencionando que o Hank Hippopotamus é uma péssima pessoa e tudo mais. Ela fala das alegações de assédio que foram feitas por várias mulheres sobre ele, e esse rolê todo é meio inspirado na história que rolou com o Bill Cosby, para quem tá familiarizado. E assim, a informação de que o Hank fez essas coisas é pública para todo mundo já tem tempo, só que, como eu mencionei, ele é uma figura muito amada e um artista muito icônico, então as pessoas ficam chocadas com isso. Em vez de ficar chocadas e bravas com ele, isso repercute contra a Diane. As pessoas têm o instinto de defender ele e falar que ele é um cara bom. A gente vê várias vezes na vida real isso acontecer, que é se um artista que você gosta acaba sendo exposto por ser uma péssima pessoa, algumas pessoas vão ter o instinto de defender e de querer só esquecer que isso aconteceu e seguir em frente. E é isso que as pessoas estão tentando fazer, estão tentando varrer para debaixo do tapete as coisas que o Hank fez. É a famosa memória curta que o público tem em relação a artistas de Hollywood e as coisas erradas que eles fazem. Então, a partir daí, começam a chamar a Diane de uma feminista louca e começam a basicamente tirar ela de louca mesmo, fazer como se ela fosse a pessoa errada da situação por dizer alguma coisa. E como se não bastasse toda essa repercussão negativa para ela de pessoas de fora, pessoas da vida dela também começam a se colocar contra. Por exemplo, a Wanda, que comanda a emissora que tem um programa que inclui o Hank, começa a falar, ficar brava com o fato dela ter ido atrás disso. E o Mr. Peanut Butter, que sempre foi fã do Hank e também está trabalhando na mesma emissora, pede para ela não ir atrás disso, não se envolver nessa história. E de primeira ela também fica tipo, não vou me meter nessa história, porque ela sabe que existem dois caminhos para quem se coloca nesse tipo de situação. Ou a pessoa toma hate, ou a pessoa é silenciada. Porque é uma pessoa poderosa que está sendo questionada e essa pessoa tem como fazer todas essas coisas acontecerem. Aí a gente vê argumentos de, se ele tivesse feito alguma coisa horrível, ele não estaria na TV. Sendo que a razão dele conseguir se safar com as coisas horríveis que ele faz é justamente que ele é famoso. Aí as pessoas falam que as vítimas estão mentindo por atenção e que não tem provas. Gente, é quase impossível provar um caso de assédio. Se é uma coisa que acontece quando tá só você e a pessoa, é a sua palavra contra a dela. Isso não torna menos real. Eu odeio quando as pessoas ficam falando isso, tipo, mas não tem provas. Como teria provas disso? Literalmente como? E no fim, quando as vítimas acabam aceitando um acordo fora da justiça para receber algum tipo de dinheiro, todo mundo fala: lá, elas só queriam atenção e dinheiro. Sendo que muitas vezes esse é o único tipo de justiça que uma vítima vai ver quando ela tá contra uma pessoa famosa. E eu não vou me estender muito mais, porque esse é um assunto que é realmente muito importante para mim. É uma coisa que eu acho absurda a forma como vítimas desse tipo de crime são tratadas e são silenciadas. Então, esse episódio pegou muito forte nesse ponto. Outros argumentos ridículos são tipo, mas vai arruinar a carreira do cara por causa disso, sendo que o cara tá arruinando a vida de pessoas. E também, não, mas ele é um cara tão legal, é impossível ele ter feito isso. Gente, desculpa. O cara pode ser legal com você o quanto for, ele pode ser um amor de pessoa na sua presença. E ele ainda pode ser uma pessoa horrível quando ninguém tá vendo.
Infelizmente, você não pode achar com certeza que você conhece alguém completamente. E no caso dele, várias mulheres estavam fazendo a mesma alegação. Então, tá bom, ele nunca foi horrível com você, público, ou com os amigos dele. Isso não significa que ele não pode ser uma pessoa horrível. A série traz isso e traz o lance todo de, mas elas devem ter feito alguma coisa pra provocar ele, então. É bem escrachado, eles colocam bem o óbvio do que as pessoas falam de errado quando acontece esse tipo de situação, mas esse é um caso no qual eu acho que o óbvio precisa ser dito, porque BoJack Horseman lida com questões de Hollywood e essa é uma questão muito séria em Hollywood. A Diana acaba conseguindo uma jornalista que fica do lado dela e que fica tipo, ok, eu consegui marcar uma entrevista para você com a assistente do Hank para vocês falarem sobre isso, porque essa jornalista também quer expor a verdade. Só que chegando no lugar combinado para ela encontrar essa assistente, ela não encontra a assistente e em vez disso, quem tá lá é o próprio Hank para falar com ela. E ele basicamente fala na cara dela: "Eu sou um cara bom e eu sou mais importante que você, então logo logo a mídia vai partir para a próxima coisa em relação a mim, ninguém vai usar isso contra mim, só que você vai ficar marcada por isso para sempre." E ele fala tudo isso de um jeito bem calmo, que me deixa muito nervosa e assustada, porque dá pra ver o quanto ele acha que ele tá no poder. E ele realmente tá nessa situação porque ele acaba saindo disso tudo sem repercussão nenhuma. E até tem uma conversa entre a Diane e o BoJack, na qual ele fala pra ela parar de tentar ir atrás dessa história, e ela fala: "Mas você acredita na inocência dele?" E ele fala: "Não, mas isso não importa." Não porque não importa pro BoJack pessoalmente, porque isso não vai importar pro público. O público já decidiu que ele é inocente e que ele é um cara legal e amado. E no meio disso tudo, o Mister Peanut Butter fica chateado porque ele fica tipo: "Tá bom, se alguém tem que expor ele, por que que tem que ser você, minha esposa?" E é difícil ouvir esse tipo de coisa porque se todo mundo pensar que é trabalho do outro expor esse tipo de situação, ninguém nunca vai expor nada e existe, e vai continuar existindo, uma estrutura construída em volta de pessoas que fazem coisas horríveis para que elas nunca sofram as consequências. Então a Diana acaba desistindo, o Hank é basicamente inocentado aos olhos do público, é um final bem macabro dele falando, dando entrevista, como se ele fosse o cara bom. E a Diana tá no aeroporto porque ela decidiu que ela vai para Cordovia para ajudar o Sebastian Sinclair com aquela situação de guerra. O episódio 8, Vamos Descobrir, é um episódio do qual eu não gosto tanto, mas da última vez que eu vi ele agora para fazer o podcast, eu até tive uma experiência mais positiva com ele, por uma razão maior e outras menores. Mas, basicamente, é aquele novo programa do Mister Peanut Butter, estrelas e celebridades de Hollywood, o que sabem, sabem das coisas, vamos descobrir. É na emissora da Wanda, então ela pede pro BoJack ser a estrela convidada. E tem um subplot nesse episódio no qual eu não vou me aprofundar, mas basicamente o Todd e uma ratinha chamada Mia estão competindo por uma caneta do produtor do show, que significa que eles tiveram sucesso. E isso meio que não vai pra lugar nenhum, mas eu achei que eles tinham química naquele episódio, só queria dizer isso. O programa do Mister Peanut Butter é tipo um programa de perguntas, sabe? Que as pessoas têm que ir respondendo, alternativa A, B, C e D. Só que com celebridades, no caso. E o BoJack tá mandando muito mal, errando muita coisa, e parece que o Mister Peanut Butter tá tentando humilhar ele de propósito, e é muito estranho ver o Mister Peanut Butter desse jeito, porque ele faz os comentários mais negativos que ele pode fazer, ele tá, assim, péssimo. Até que ele anuncia que vai chegar uma celebridade bem maior agora e bem melhor. E aí a gente tem a melhor parte desse episódio, na minha opinião, que é o Daniel Radcliffe. O Daniel Radcliffe entregou tudo nesse episódio, ele mandou muito bem, ele foi ótimo. Amo demais ele. Eu sou muito fã de Harry Potter, mas eu também sou muito fã dele como pessoa e ver ele em BoJack Horseman foi muito legal. Enfim, eu poderia passar dias elogiando Daniel Radcliffe, mas eu vou parar por aqui e continuar com a história, que no caso é ele não lembra do BoJack. Aparentemente eles já se conheceram numa festa e tiveram uma conversa profunda, só que ele não lembra do BoJack e ele lembra de todas as outras pessoas. E isso incomoda extremamente o BoJack, que só quer saber de ser relevante na vida.
Aí, quando volta do intervalo comercial, todas as perguntas do Daniel são muito fáceis, então ele acerta tudo, e todas as perguntas do BoJack são impossíveis, inclusive pedem para ele escrever uma redação. Mas a Princess Caroline canta a bola para ele que, quando tem alternativas na pergunta, quando o Mr. Peanut Butter vai falar a certa, a orelha dele levanta um pouco porque ele fica animado e ele é um cachorro. E mesmo que nesse episódio dê muita raiva dele, eu acho isso muito fofinho. Eu amo cachorros, os cachorros são meus animais favoritos. E aí o BoJack usa esse artifício das orelhas para ver as respostas certas e ele começa a basicamente acertar tudo. E ele acaba empatando com o Daniel, mas aí a Wanda vai lá e fala para ele que ele precisa parar de acertar porque o público quer que ele perca. E nisso o BoJack até erra de propósito uma pergunta sobre o Secretariat e o Mr. Peanut Butter começa a super humilhar ele por isso também. E aí fica o questionamento: por que que do nada o Mr. Peanut Butter tá assim, se todo o resto do tempo ele só queria a aprovação e a amizade do BoJack? E aí eles sentam e começam a lavar roupa suja no meio do programa. E basicamente, o Mr. Peanut Butter sabe que o BoJack beijou a Diane, lá naquela ocasião em que eles estavam voltando da casa do Herb. E ele tem raiva por causa disso, então os dois começam a discutir sobre isso e o BoJack fala que ele fez isso e fez tudo que ele faz porque ele sente inveja do Mr. Peanut Butter. Ele diz que tudo vem muito fácil para o Mr. Peanut Butter e que nada vem fácil para ele. Só que o Mr. Peanut Butter fala isso não é verdade, as coisas também vêm fácil para você. Você é um milionário com uma namorada que te ama, com uma casa maravilhosa. Então, o que mais o universo te deve? E eu acho essa uma pergunta bem pesada, tipo, o que mais o universo te deve? Porque realmente o BoJack passou por muitas dificuldades na vida dele, mas ele tem tudo para ter uma boa vida. O que mais ele precisa? E ele responde, ele só queria se sentir bem sobre ele mesmo, que é uma coisa que o Mr. Peanut Butter consegue fazer, mas ele não. Em mais um intervalo comercial, a Wanda fala que é para eles se resolverem porque as pessoas querem ver um final feliz para a história e não um final triste. E o Mr. Peanut Butter fala tipo, ninguém vai me dizer o que fazer, me disseram para te perdoar, mas eu decidi te perdoar mesmo, porque obviamente é o Mr. Peanut Butter, ele decide perdoar. E o Daniel Radcliffe fala que o único jeito deles ficarem no mesmo nível agora, depois dessa suposta traição dele ter beijado a Diane um pouco antes do casamento dela com o Mr. Peanut Butter, seria se ele beijasse o Mr. Peanut Butter agora. E o Mr. Peanut Butter fala isso é verdade e vai beijar o BoJack. E assim, eu preciso dizer uma coisa pra vocês. Eu queria fazer um episódio do podcast sobre fanfics. E aí eu fui olhar o que tinha de fanfic de BoJack Horseman no AO3. E basicamente, todas quase são BoJack e Mr. Peanut Butter. Então, aparentemente, esse beijo teve um efeito no público. Inclusive, me avisem se vocês quiserem esse episódio sobre fanfic. Eu vou fazer o sacrifício de ler isso por vocês. Mas enfim, no fim do programa, o BoJack tá ganhando com uma quantia de 500 mil dólares. E aí tem uma última pergunta, e se ele acertar a pergunta, o dinheiro vai ser dobrado e dado para caridade, ou seja, 1 milhão de dólares para caridade. E se ele errar, vai ser jogado no fogo, que é uma coisa bem reality show de fazer. Tipo, essa é uma coisa muito televisão. Fingir que eles querem ajudar alguém, mas na verdade é só pelo entretenimento e eles querem humilhar pessoas. E aí, a pergunta é: quem é o cara que interpretou o famoso bruxinho Harry Potter? Só que, como o BoJack tá de cara virada com o Daniel Radcliffe, porque o Daniel Radcliffe não lembrou dele, ele quis fingir que ele também não lembrava do Daniel Radcliffe, então ele fica enrolando, 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 e ele responde Elijah Wood, que é um cara que muita gente confunde com o Daniel Radcliffe, pra ser justa, mas aí todo o dinheiro é queimado, ou seja, o BoJack preferiu ser desse jeito, ele preferiu ser mesquinho. O Tiro é o nono episódio da temporada e nele a gente vê o Secretariat falando que ele não pode ir lutar na guerra porque ele tem que continuar nas corridas. E aí ele, com o presidente Nixon, acaba decidindo que quem vai no lugar dele é o próprio irmão dele. Nisso a gente tem um flashback do BoJack criança fumando um cigarro e aí ele não gosta, mas a Beatrice vê que ele estava fumando um cigarro e fala: agora você vai fumar até o final. Não ouse apagar esse cigarro, você vai fumar ele até o final. E ele começa a chorar
E ele pergunta: você tá me punindo por roubar, porque no caso o cigarro era dela, ou por fumar? E ela responde: eu tô te punindo por estar vivo. E esse é um bom lembrete para pessoas tipo eu, que sentem empatia pela Beatrice, do quão ruim ela era com o BoJack. Tipo, a gente tem vários lembretes disso, mas às vezes eu tenho tanta empatia por ela que eu acabo deixando isso de lado e esse é um bom momento para me trazer de volta para a realidade, ficar tipo, não, essa é uma pessoa horrível. Nesse flashback, ela também fala para ele não chorar nunca. E isso fica com ele por muito tempo. Agora, voltando pro presente, o BoJack tá no ritmo das gravações de Secretariat. Tem uma hora que ele liga pra Wanda e ele começa a conversar com ela e ele fala: ah, geralmente eu ligava pra Diane, mas agora ela tá viajando. E a Wanda fica tipo: ah, então eu sou só uma substituta pra Diane? E ele fala que sim, basicamente. O que reforça meu ponto de que eu não acho que ele amava a Wanda de verdade. Mas enfim, a cena que seria gravada naquele dia é a cena do Secretariat pedindo pro irmão dele ir no lugar dele pra guerra e depois descobrindo que o irmão dele morreu na guerra e foi essencialmente culpa dele. Então era uma cena bem pesada. Só que quando o BoJack chega no set, em vez disso tá construído, o que tá construído é tipo um cenário de Natal numa casa. E aí o diretor fala pra ele que as pessoas não querem mais saber de coisas polêmicas e negativas e que em vez de fazer essa cena, eles vão fazer uma cena dele dando presente de Natal para as sobrinhas dele. E cara, eu sei que isso é exagerado, mas quantas vezes a gente viu isso acontecer com biopic, com filmes que são baseados na vida de pessoas reais? Essa higienização extrema da história da pessoa. A gente viu isso acontecer em Bohemian Rhapsody, com o Freddie Mercury, e mais milhões de vezes. Parece que existe essa tendência a sempre tentar fazer parecer que era tudo certinho e bonitinho e tirar a escuridão que existe nas pessoas. O que eu acho péssimo. E eu tenho medo disso acontecer com as biopics dos Beatles, mas eu não vou me aprofundar nisso agora. E nem nunca, porque senão é um podcast sobre Beatles, apesar de que eu gostaria de ter um podcast sobre Beatles, enfim. Enquanto isso, a gente tem o pior casal do mundo, Princess Caroline e Rutabaga, e ele tá falando pra ela que ele tá se divorciando e que ele também quer abrir uma agência nova e os dois vão ficar juntos nessa agência nova. Isso significa que eles vão ter que largar a agência na qual eles trabalham agora e recomeçar do zero, e isso faz a Princess Caroline ficar meio em dúvida, porque ela trabalha lá há 20 anos, mas o Rutabaga convence ela e ela aceita fazer essa nova agência, e a gente vai ver mais ramificações disso mais pra frente. Enquanto isso, a gente tem a Diane na Cordovia, onde ela tá ajudando crianças, só que ela percebe que, basicamente, o Sebastian Sinclair, que é quem comanda essa missão humanitária, só gosta de falar dele mesmo e só se importa com ele mesmo, não tá nem aí para as crianças e para quem tá sofrendo, mas ela tá e ela tá se conectando com as crianças e tudo mais. Ela quer acreditar que ela tá fazendo alguma coisa importante pro mundo e, na minha opinião, ela tava. Enquanto isso, o BoJack tá lá no set de Secretariat gravando uma cena super de aquecer o coração, uma cena de Natal com crianças que não tem nada a ver com a vida do Secretariat, e depois ele sai de lá e reclama que uma das crianças estava melada. O que é muito real. Vocês já repararam que tem uma certa idade na qual as crianças estão sempre meladas e grudentas? E aí ele tava falando disso com a Kelsey e ele fala que esse não é o filme que nenhum deles quer fazer e que, na verdade, eles deveriam ir gravar na biblioteca do Nixon, que tem um lugar semelhante ao lugar onde aconteceu a conversa entre o Nixon e o Secretariat. Eles poderiam invadir lá e gravar a cena. E a Kelsey de primeira fica meio assim, mas acaba topando. O BoJack envolve todo mundo, incluindo, óbvio, a character actress Margot Martindale na história, e eles vão lá e eles fazem todo um plano elaborado para conseguir entrar nessa sala que parece o salão oval para eles gravarem a cena do Secretariat descobrindo que o irmão dele morreu na guerra por causa dele. E para essa cena, a Kelsey pede pro BoJack chorar e ele não consegue, ele fala que ele não chora na frente dos outros, o que traz a gente de volta para todo aquele lance da Beatrice falando para ele que ele não pode chorar nunca. Isso ficou muito com ele. E aí a Kelsey começa a descrever para ele que essa é a cena em que ele percebe que alguma coisa nele tá quebrada e ela nunca pode ser consertada. E aí ela fala: "Pronto, a gente conseguiu". Ele fala: "Mas eu nem chorei". E ela fala: "Não precisou", porque aparentemente quando ela disse aquilo, aquilo trouxe uma reação muito real dele
de tristeza e de miséria emocional. E aí ele fala pra Kelsey, você não achou que eu ia conseguir fazer uma cena boa, né? E a Kelsey fica tipo, não, na verdade eu sabia. Ela enxergava o potencial dele para além de um ator de sitcom. E nesse meio tempo também acontece um ataque lá na Cordovia, várias pessoas morrem, inclusive uma criança com quem a Diane estava se conectando. Ela percebe que o Sebastian Sinclair não se importa nem com isso, ela não aguenta e vai embora de lá, mas ela não tem coragem de contar pro Mr. Peanut Butter que ela foi embora. A gente vê o BoJack fumando um cigarro e chorando, talvez por causa da memória daquela outra vez que ele fumou um cigarro e chorou, ou talvez por causa de todo aquele contexto que a Kelsey disse pra ele, as lembranças sobre a mãe e tudo mais. E eu acho que essa é a única vez na série que a gente vê o BoJack chorando, então é assim, muito impactante, muito pesado. No dia seguinte, o BoJack aparece no set de Secretariat e a Kelsey não tá mais lá e o cara que tá conduzindo o projeto fala: eu vi o que vocês fizeram lá na biblioteca, foi contra as minhas ordens, eu não gostei, eu demiti ela. Então agora a Kelsey foi cortada do projeto por causa de uma coisa que foi ideia do BoJack que ele convenceu ela a fazer. Isso é bem tenso pra ele porque ele já teve uma história de uma pessoa que foi cortada de um projeto dele e ele se sentia culpado em relação a isso, então agora é mais uma coisa para ele se sentir culpado. Quando ele chega em casa, ele descobre que a Diane tá na casa dele e ela basicamente tá lá para se esconder do Mr. Peanut Butter, porque ela não tem coragem de contar para ele que ela voltou da Cordovia. O episódio Sim E, que é o episódio 10 da temporada, mostra a Diane na casa do BoJack e pelo jeito ela tá lá há muito tempo e isso tá incomodando bastante a Wanda. Outro foco desse episódio, e que também é o que dá o nome do episódio, é que o Todd basicamente entra num culto de improviso. Eles estão tentando simular como se fosse uma pessoa entrando para cientologia, mas é o culto do improviso. E eu vou ser sincera com vocês, eu não vou me aprofundar tanto nesse lance do Todd com o improviso, porque eu não achei tão interessante esse storyline. O que é importante saber é que ele tá nesse grupo de atuação improvisada e funciona mesmo como se fosse um culto. Eles querem te alienar de outras coisas e da sua família e dos seus amigos e mostrar que você só tem valor lá dentro do contexto deles, do improviso, e que improviso é a coisa mais importante. É um culto. Não tô dizendo que improviso na vida real é um culto, amo os barbichas muito, mas assim, na série definitivamente é. Enquanto isso, o BoJack tá lá no filme do Secretariat e tá destruído o filme. O filme não tá contando nada da história do Secretariat, o diretor novo tá transformando num pastelão e parece que ele sabe disso, mas aí tem um jantar no qual ele menciona, o BoJack menciona que o filme é uma porcaria e o diretor fica muito bravo. E o BoJack ia para Nova York para fazer um projeto de teatro off-Broadway por 6 meses depois que ele acabasse a gravação do filme, mas o cara decide que vai estender essa gravação, então ele não vai poder ir para lá. E tem uma coisa que ele fala que é muito engraçada, que é Nova York é o lugar perfeito para você ir por no máximo 6 meses e só se você for muito rico. E eu conheço pouco de Nova York, eu fui para lá uma vez, mas eu consigo ver como isso é verdade, assim, completamente. O que ele fala faz muito sentido, eu acho muito engraçado. Nisso, o BoJack tá frustrado com o rumo que o projeto do filme tomou, ele tá chateado e ele não quer mais ir trabalhar, ele não quer mais fazer nada. E a Wanda tenta fazer ele não se afundar e falar pra ele: não, continua, não sei o que, você tem que fazer as coisas. Só que a Diane, que tá na casa dele agora há um tempo, tá muito deprimida e ela meio que vai puxando ele junto, já que ele tá começando a ficar muito deprimido também. Ela começa: não, é verdade, é tudo uma porcaria e tudo mais. E por essas e outras, a Wanda quer que ele mande a Diana embora da casa, porque afinal ela mora lá também, então também é a casa dela. O BoJack e a Diane estão uma bagunça total, e eles vão alimentando a bagunça um do outro, e um vai deixando o outro pior. Eles se juntam para ficar bebendo e vendo episódios de Horsing Around, então assim, tá uma dinâmica zero saudável entre os dois, tá um piorando a situação do outro. E o Todd, que ainda considera o BoJack o melhor amigo dele, chama ele para a formatura de improviso dele, mas o BoJack não vai. Aí a gente tem a Wanda chamando o BoJack para conversar e falando: a gente vai viajar porque eu acho que isso é importante pra gente como casal, porque ela quer sair dessa situação na qual ele tá se afundando com a Diane.
Só que aí eles começam a brigar e ele começa a falar que o trabalho dela não importa e ele diminui bastante ela. E ela não aceita que ele fale com ela desse jeito horrível, com razão. Eu não gosto da personagem, mas ela tá certíssima. E aí ela pergunta pra ele o que aconteceu. E ele fala o mesmo de sempre. Você não me conhecia, aí você se apaixonou por mim e agora você me conhece. O que, meu Deus, eu me identifico com isso um pouco e é um sentimento triste, pesado. E aí ela responde que é engraçado que quando você olha para alguém com óculos de lente cor-de-rosa, todas as red flags, todas as bandeiras vermelhas, parecem só bandeiras. Ou seja, quando você quer ver o melhor de alguém e você está apaixonado, você ignora os sinais de que alguma coisa está errada. Então nisso eles terminam e o BoJack vai lá conversar com a Diane e ela fala pra ele que ela queria poder voltar pra casa com o Mr. Peanut Butter sem ter que conversar sobre o que aconteceu na Cordovia e sem ter que falar sobre o fato de que ela voltou faz tempo e de que deu tudo errado, basicamente. E ela pergunta pro BoJack se ele acha que ir pra Nova York e fazer aquela peça de teatro teria feito ele feliz. E ele diz que acha que sim por um tempo, mas depois não. E ela pergunta se o filme de Secretariat fosse feito do jeito certo, fiel à história, e fosse um bom filme, se aquilo faria ele feliz. E ele diz também que por um tempo, mas depois não. E aí ela pergunta pra ele qual foi a última vez que ele ficou verdadeiramente feliz. E aí a gente vê que ele pega o carro e dá a entender que ele tá indo atrás da Wanda, mas não. Ele tá indo pra New Mexico atrás da Charlotte, o que vai levar pro próximo episódio. Fuga de Los Angeles, episódio 11, é um dos melhores da série, na minha opinião, mas ele é bem pesado e é um dos que as pessoas mais lembram por ser um dos episódios em que o BoJack age pior na série toda. O BoJack foi para New Mexico porque ele basicamente sempre foi apaixonado pela Charlotte, mesmo que eles tenham se afastado ao longo dos anos. Só que quando ele chega lá, ele descobre que agora ela tem uma família, ela tem 2 filhos e um marido. E como ele não tem muita desculpa para ter aparecido por lá, ele foi para lá para ver ela, ele acaba comprando um barco para usar isso como desculpa e ficar tipo, ah, não, eu vim aqui porque ia ter um evento de barcos e ele compra tipo um, não sei se dá pra chamar de um navio, eu acho que não, ele compra tipo uma lancha, vamos dizer assim. Eu não entendo de veículos aquáticos, peço perdão. E pelo que dá a entender, o BoJack passa bastante tempo lá com eles e eles amam ele. Principalmente, ele constrói um vínculo com a Penny, que é a filha adolescente da Charlotte, ela tem 17 anos. E o episódio reforça bastante que o BoJack é um cara velho e que a Penny é uma adolescente normal. Ele ensina ela a dirigir, ela tem um crush num menino da escola dela e queria que ele chamasse ela pro baile. Só que ele acaba não chamando, aí o BoJack se oferece pra ir ao baile junto com ela, porque vai ser tipo, ah, você vai chegar com uma celebridade. E o BoJack é essa figura quase paterna pra ela, tudo bem, ela tem um pai muito bom lá, mas ele é essa figura quase paterna pra ela por um tempo. E aí chega o dia do baile e ele dá bebida pros adolescentes, bebidas mais fortes do que a que eles pretendiam tomar, eles ainda não têm idade pra beber, principalmente nos Estados Unidos. Eles bebem bastante e o baile tá meio ruim, então eles acabam indo embora, porque também o BoJack queria atenção lá no baile e ele não consegue essa atenção. Eles vão embora pra um lugar aberto e eles soltam uns balões brilhantes, tipo com umas luzinhas dentro. E aí o BoJack e a Penny dançam e ele fala sobre como ela parece a mãe dela e eu acho que a partir daí a gente já sabe pra onde isso tá indo e não é bom, não é nada bom. Mas a amiga da Penny começa a meio que dar PT, passar mal, e eles vão levar ela no hospital. E como o BoJack não quer ser responsabilizado, ele só deixa ela e o namorado dela lá e vai embora pra casa com a Penny. E ele ainda manda os adolescentes mentirem pra cobertar o que ele fez e não contarem pra ninguém que foi ele que deu o álcool pra eles. De volta ao barco do BoJack, que está estacionado no quintal da Charlotte, ele tá conversando com a Penny e a Penny fala sobre como ele é o único adulto que trata ela como se ela fosse adulta. Só que no caso, ela não é adulta, ela tem 17 anos e ela beija ele, ele fica tipo, não, não. Só que ela fala, não, a idade do consentimento aqui é 17 anos e eu já tenho 17 anos, então não tem nada de errado. E eu quero usar essa oportunidade para falar uma coisa alto e claro para todo mundo que está ouvindo.
Não existe justificativa para o que o BoJack fez. Não importa se a idade do consentimento lá era 17 anos, não importa se ela achava que essa era uma coisa que ela queria, não importa se de primeira ele negou, o fato é, ele deveria ter negado até o fim, porque a Penny tinha 17 anos. É normal você tomar uma decisão errada ou idiota quando você tem 17 anos. O BoJack era um homem de mais de 50 anos. Era papel dele ser o adulto da situação e falar para ela que isso tá errado, que isso não tem cabimento e que isso não vai acontecer. Mas, enfim, de primeira ele fala que não, ele vai lá conversar com a Charlotte, eles começam a lembrar do passado, inclusive lembrar que eles fizeram o lance dos balões que ele fez agora com a Penny e os amigos dela. E ele beija a Charlotte se deixa levar por um momento, mas aí ela fica tipo, não, isso não pode acontecer, e eu acho que você não pode mais ficar aqui, eu segui em frente com a minha vida, eu tenho uma família, e se você ficar aqui, você vai me deixar muito triste. Porque ele fala que ama ela e chama ela pra fugir e tudo mais, e dá pra ver que ainda existe algum tipo de sentimento dela em relação a ele, só que a vida dela seguiu. E ele pede, por favor, pra ela não deixar ele voltar pra Los Angeles, porque ele não gostava de quem ele era lá, só que a verdade é que não importa onde você tá, o que importa é quem você é. E ele não é uma boa pessoa, porque depois ele volta lá pro barco dele e a Penny tá lá e ele deixa a porta aberta para ela entrar no barco para se relacionar com ele. Ele fala vai dormir, só que deixa a porta aberta. E aí quando a Charlotte chega lá no barco, ela vê que tem uma luz acesa e tudo mais. Ela vê que o BoJack e a Penny estão na cama, eles não estão fazendo nada ainda, mas se ela não tivesse chegado, vai saber o que teria acontecido. Então ela ameaça ele, fala que se ele tentar contatar ela ou a família de novo, ela vai matar ele e ele vai embora de volta para Los Angeles. E eu vejo muita gente até hoje defendendo ele nessa situação, falando que a coisa com a Penny foi consensual. Gente, aquilo gerou trauma nela porque não é normal um homem velho querer se relacionar com uma menina adolescente que não tem nem 18 anos ainda. Mesmo se ela tivesse 18 anos, eu acharia estranho e eu acharia errado, porque é muito óbvio que na dinâmica deles ela era criança e ele era o adulto. E nem todo trauma se manifesta imediatamente. Mesmo que na ocasião ela achasse que isso era algo que ela queria, a gente vê posteriormente na série, a gente ainda vai comentar sobre isso aqui no podcast, a gente vê que isso mexeu muito com ela de um jeito muito negativo. Nem sempre você vai reconhecer o trauma que você está passando no momento que você passa por ele. E tudo isso faz parte e tudo isso deixa mais horrível a história dela. Mas vamos pro próximo episódio e o último antes que eu surte. O episódio 12, Dois Parceiros em Apuros, mostra que a Diane continua na casa do BoJack, e aí já dá a entender que faz meses que ela tá lá, porque o BoJack ficou meses na casa da Charlotte. Ela tá lá se acabando e apodrecendo na casa do BoJack por esse tempo todo e falando sobre ideias que ela tem, e uma das coisas que ela fala é ideia de aplicativo, um aplicativo que tem um botão que permite que você refaça os últimos meses, ou o último ano, ou a sua vida inteira. E eu vou falar pra vocês, isso me pega muito. Eu sei que é só uma piadinha, mas como eu queria que isso existisse. Eu sou uma daquelas pessoas que, se você pedisse para escolher um superpoder, escolheria poder de voltar no tempo. Eu tenho muitos pensamentos sobre como eu poderia mudar as coisas se eu tivesse voltado no tempo, e é assim que ela tá se sentindo, e eu me identifico muito com esse sentimento. Mas enfim, como o BoJack passou 2 meses fora, desaparecido da gravação de Secretariat, terminaram o filme sem ele, com aquele scan que eles tinham feito da cara dele, colocaram digitalmente, como se ele tivesse feito o filme, mas ele não fez. E até as cenas que ele já tinha gravado substituíram ele por uma versão digital porque eles acharam que ficou melhor do que ele. Então o filme não é sobre o Secretariat, porque mudaram completamente a história do Secretariat, só colocaram o nome dele lá e contaram a história que eles quiseram. E o filme também não é feito pelo BoJack porque usaram uma versão digital dele. No fim, fica meio implícito que o resultado ficou bom, apesar de não ser nenhuma dessas coisas. Ele vê e ele fala, nossa, isso tá bom de verdade. Mas, como eu disse, não é Secretariat e não é BoJack. A Princess Carolyn aparece falando que o BoJack tem que ir pra inauguração do orfanato e ele fica tipo, que orfanato? E aí ela lembra ele que quando o Herb morreu,
ele disse que o dinheiro residual que ele ganhasse de Horsing Around poderia ser enviado para órfãos ou algo do tipo, e foi tanto dinheiro que deu para construir um novo orfanato e constroem meio que em homenagem ao BoJack. E chegando lá, todo mundo tá elogiando ele, só que ele fica tipo, não, eu não sou uma boa pessoa. E aí ele fala outra coisa com a qual eu me identifico muito, que ele fala, eu não sei como as pessoas existem. Como que as pessoas acordam e ficam tipo, ah, sim, eu vou fazer, vou viver mais um dia. E eu me identifico muito com isso, porque às vezes eu tenho a impressão de que eu não sei ser uma pessoa. Que em algum momento no caminho as pessoas aprenderam a ser pessoas e aprenderam como viver, e eu perdi esse momento. E eu não sei como. Então, deprimente, mas eu me identifico bastante com isso. E ele fala isso no discurso de abertura do orfanato. Então, se ser órfão não for triste o suficiente, você também vai ouvir um discurso triste de um cavalo triste. O Todd é chamado e decide ir para um navio de improviso, primeiro porque ele tá no culto do improviso e é o líder que chama ele, e segundo porque ele tá chateado com o BoJack por não ter ido na formatura de improviso dele, ele ainda tá com os sentimentos feridos. A Princess Caroline e o Rutabaga estão juntos e eles estão abrindo uma agência juntos, ele coloca no nome dela porque tem medo do divórcio dele prejudicar tudo. Só que aí ela descobre que ele não tá mais se divorciando. Eles estão juntos há 3 meses, mas ele também tá com a mulher dele ainda. E isso é bem a cara dele e bem horrível. E eu odeio esse coelho. Vou falar isso mais 1 milhão de vezes. Quando o Todd anuncia pro BoJack que ele vai se mudar e sair da casa em que eles moram juntos, o BoJack fica triste com essa situação e o Todd lembra de quando eles começaram a ser colegas de casa. Aliás, quando ele começou a morar com o BoJack, porque o BoJack não aceita esse rótulo de que eles são colegas de casa. Mas ele tem sentimento de ternura sobre esse começo e o BoJack fica muito triste porque a gente sabe que ele tem muito medo de ficar sozinho e isso é um passo grande na direção dele ficar sozinho. E eu acho que ele também sabe que não é a melhor ideia o Todd ir para esse lugar, mas ele vai. Mas não sem antes dizer pro BoJack, eu espero que você consiga encontrar um jeito de ser feliz. Todo mundo tá lançando pedradas nesse episódio, essa é a verdade. Esse episódio tá cheio de pedradas. A Princess Caroline vai para casa do BoJack para dar aquele clássico discurso dela para Diane e falar para ela parar de fazer o que ela tá fazendo, que no caso é nada, só ficar perdendo o tempo da vida dela e se sentindo mal por ela mesma e bebendo. E ela oferece um emprego para Diane escrevendo tweets para pessoas famosas, como se ela fosse uma ghostwriter de livro assim, só que para tweets. E é a vez da Princess Caroline de jogar a pedrada, ela fala que ela cuida obsessivamente das outras pessoas para não ter que cuidar dela mesma, porque isso é muito mais difícil. E honestamente, quem nunca? Saindo da agência onde eles trabalhavam, a Princess Caroline e o Rutabaga começam a discutir porque ela não queria ficar com um cara que tá casado, obviamente, e ele fala pra ela: "Não, mas você não vai arranjar ninguém melhor do que eu, você já passou dos 40 anos, você não pode ficar escolhendo desse jeito. Você acha que você vai achar alguém livre e desimpedido que te ame mais do que eu?" E aí ela dá um pé na bunda dele e como ele fez a agência no nome dela, ela fica com a agência só pra ela e fala pra ele, tipo, que ele não tá convidado, então, pra ir pra lá. Obrigada, Deus, pelo fim desse casal. Odeio esse casal. Princess Caroline, você é maravilhosa e uma diva e uma lenda, e eu tô muito feliz que você se livrou desse coelho ridículo. Como eu mencionei, o BoJack vê o resultado final do filme do Secretariat e ficou bom, e aí as pessoas começam a achar que tem a chance de um Oscar. Então ele é apresentado a Anna Spanakopita, que basicamente vai ser uma pessoa que vai tentar ajudar ele a ganhar o Oscar. E essa é uma personagem que mais pra frente a gente vai ver mais, que vai acabar sendo meio que namorada dele, e eu odeio essa personagem, eu acho ela horrível. A Diane finalmente sai da casa do BoJack e ela vai encontrar a Princess Caroline para uma reunião no restaurante, que é o restaurante que todo mundo vai na série. E lá ela vê o Mr. Peanut Butter e ele vê ela, e é assim que ele meio que descobre que ela tá de volta. Mas em vez de fazer as coisas de um jeito mais normal, eles conversam por telefone, olhando um pro outro. E ela fala pra ele que vai voltar pra casa e se tá tudo bem, e ele diz que sim. E basicamente é assim que se resolve. Ele não vai fazer ela dar maiores explicações. Ela pode só voltar pra casa finalmente. Aí o BoJack decide que é o momento dele de salvar o Todd do culto do improviso. Ele usa o barco que ele comprou lá em New Mexico e vai atrás do Todd, que tá num navio de improviso. E o Todd já descobriu que o líder do rolê do improviso
é um farsante e que na verdade ele não improvisa nada e que ele deixa todos eles em condições péssimas enquanto ele tá em condições ótimas, mas quando o BoJack aparece para resgatar ele e ele tá prestes a descer do navio, o cara, o líder, começa a jogar na cara dele que o BoJack sabotou a ópera rock dele, sempre tratou ele mal e tudo mais. E isso é verdade, mas aí o BoJack começa a contar que ele lembra exatamente do começo da amizade deles, que o Todd achava que ele tinha feito panquecas pro BoJack quando ele começou a morar lá, mas ele lembrava que na verdade foram bolinhos. E ele fala que deixar o Todd morar com ele foi a melhor coisa que ele já fez de propósito, porque o Todd é o melhor amigo dele. Então, esse laço de amizade deles ainda era forte, e eles ainda eram melhores amigos, e o Todd decide ir embora com o BoJack, porque ele lembra dos detalhes e porque ele considera ele dessa forma. E essa é a última temporada inteira que a gente tem em que os dois são amigos de verdade e são próximos, o que é meio triste. O BoJack decide que o orfanato deveria ficar em nome do Herb, não em nome dele, em homenagem ao Herb. Ele coloca até a urna das cinzas do Herb, que quebrou e foi consertada lá nesse orfanato. Só que sem querer eles escrevem Jerb Kazaz em vez de Herb Kazaz, e agora fica com esse nome errado. E como o Todd pontuou, o Herb acharia isso muito engraçado, então tudo bem. Tudo bem ficar errado. E no fim do episódio, a gente vê o BoJack tentando correr de novo e tentando se exercitar e voltar para um estilo de vida saudável, porque vai começar a corrida do Oscar. E aí ele tá lá acabado e a gente tem a pedrada final da temporada, que é aquele macaco que corre falando para ele: "Fica mais fácil todos os dias, mas você precisa fazer isso todo dia e essa é a parte difícil, mas fica mais fácil." E isso se aplica a tantas coisas na vida que, meu Deus, olha, de verdade, eu acho que essa é uma das melhores coisas ditas na série. E isso conclui a segunda temporada. Muito obrigada por estarem aqui comigo ouvindo, obrigada por tudo. Eu vejo vocês de novo na semana que vem. Um beijo.